Olá a todos e bem-vindos de volta ao Histórias Macabras. Qual foi a maior proximidade que você já teve com um verdadeiro psicopata? Por exemplo, você já conheceu alguém que mais tarde cometeu algum crime horrível? Talvez você tenha estudado com essa pessoa, trabalhado com ela ou ela tenha vivido em seu bairro. Havia sinais de que ela poderia fazer algo terrível ou ela parecia totalmente normal, até que um dia simplesmente não estava. Bem, para a pessoa nesta história, havia muitos sinais desde muito cedo. E ainda assim, os crimes eventuais foram muito mais aterrorizantes do que alguém poderia ter antecipado. Como aviso, embora os eventos descritos neste vídeo sejam breves e não descritivos, eles ainda são altamente perturbadores, portanto, a discrição do espectador é fortemente aconselhada. Já em tenra idade, Danny LaPlante era um ladrão contumaz. Mas ele não era apenas um ladrão que invadia e roubava suas coisas. Danny gostava de ir além. Ele realmente queria mexer com a cabeça das pessoas. Em 1985, ele tinha apenas 15 anos e já havia começado a entrar nas casas das pessoas, pegando joias, dinheiro e qualquer outra coisa que pudesse encontrar. Mas ele também não apenas pegava coisas, ele também gostava de mover coisas ou até mesmo deixar coisas para trás para as pessoas encontrarem. Às vezes, isso era sutil, mas outras vezes ele tornava isso óbvio, porque queria que as pessoas sentissem que algo estava errado, quase para suspeitar que alguém tinha estado em seus espaços privados, mas sem ter certeza. Ele realmente queria que as pessoas pensassem que estavam perdendo a razão. Ele nasceu em 15 de maio de 1970, em Massachusetts, na borda de Boston, e dizer que sua infância foi uma bagunça seria um eufemismo sério. Mesmo quando criança, ele frequentemente tinha problemas com a polícia, e mesmo quando pequeno, aparentemente era violento ao ponto de ser sociopata. Os detalhes completos de seus confrontos com a polícia não são realmente claros, porque ele ainda era menor de idade quando ocorreram, e assim, os casos são selados, mas de qualquer forma, foi suficiente para ele desenvolver uma reputação em seu bairro e na escola. E esses problemas também estavam presentes na escola. Ele tinha dislexia em uma época em que isso não era levado a sério, e isso o prejudicava. Então a maioria de seus professores assumia que ele era estúpido, ou preguiçoso, ou ambos. As coisas não iam muito melhor no lado social da escola também. Danny, aparentemente, não cuidava de si mesmo. Ele não se importava com sua aparência ou higiene, então ele frequentemente cheirava mal. Então, por causa de sua higiene e outros problemas, ele realmente não tinha amigos. Ao mesmo tempo, ele também não se importava em não ter amigos. Ele não gostava de falar com as outras crianças e não gostava quando elas falavam com ele. Então, a maioria das pessoas com quem ele foi à escola o descrevia como um pouco estranho e até assustador. No entanto, enquanto a maioria de seus professores assumia o pior. Alguns dos professores mais atentos em sua escola pensavam que poderia haver alguma condição subjacente causando seu comportamento. Eventualmente, eles organizaram para ele ver um psiquiatra e, após algumas sessões, Danny foi diagnosticado com transtorno de hiperatividade, ou o que conhecemos hoje como TDAH. Em meados dos anos 1980, quando a condição ainda não era bem compreendida e combinada com dislexia, o comportamento poderia ser confundido com agir intencionalmente. Um pai violento poderia então assumir que seu filho precisava de disciplina forte, mas mesmo assim, a punição do pai de Danny ia muito além de uma disciplina forte. Embora as coisas já fossem ruins o suficiente na escola, elas eram ainda piores em casa. Sua casa era uma casa de madeira azul opaca e suja, cheia de lixo. O quintal lá fora era o mesmo, com carros velhos e peças de carros empilhados uns sobre os outros, e as coisas eram tão bagunçadas entre Danny e tanto seu pai quanto seu padrasto. Tanto o pai biológico de Danny quanto o padrasto usavam punições físicas, emocionais e outras formas de punição para exercer poder sobre Danny e seus irmãos. Para piorar as coisas, o tempo de Danny com seu psiquiatra deveria ter permitido que ele lidasse com seus problemas e encontrasse mecanismos de enfrentamento, mas isso é basicamente o oposto do que aconteceu. Em vez disso,
É alegado que quando o psiquiatra descobriu o que Danny tinha passado, ele mesmo fez avanços, iniciando um ano de exploração nas mãos de outro homem em quem Danny pensava que podia confiar. Então, em vez de seus problemas serem tratados por meio de aconselhamento, seu comportamento só se tornou mais extremo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, as pessoas que conheciam Danny ficavam cada vez mais preocupadas com seu comportamento cada vez mais estranho. Aos 10 anos, ele ia para a floresta atrás das casas dos vizinhos por horas sozinho. E isso deixava os vizinhos nervosos, mesmo naquela época. Naquela época, uma loja de variedades foi arrombada, e a maioria das pessoas suspeitava que era Danny e um de seus poucos amigos, mas não havia prova. Não muito depois, Danny começaria a invadir as casas ao redor da floresta. Então, quando apenas pegar coisas não lhe dava mais um barato, ele começava a mover coisas para mexer com a mente das pessoas. Foi sugerido que essa era uma maneira dele recuperar o controle. Tornar-se uma ameaça desconhecida na área local era uma maneira dele ter algum tipo de poder sobre sua vida. Mas, como muitas vezes acontece, Danny precisava escalar os jogos mentais para manter esse senso de controle. Em 1986, quando Danny tinha 16 anos, ele invadiu uma casa na pequena cidade de Pepperell, a apenas 6 milhas de sua cidade natal. E enquanto estava lá, ele viu uma foto das duas garotas que moravam na casa, chamadas Karen e Tina Bowen. Tina tinha 15 anos, e Danny achou que ela era bonita e queria conhecê-la melhor. Acredita-se que Danny então anotou o número de telefone da casa enquanto estava lá. Então, alguns dias depois, ele ligou para o número e pediu para falar com as garotas. E ele disse a Tina que tinha um amigo em comum que ia à escola delas, e foi assim que ele conseguiu o número. Então ele mentiu, alegando que era atlético, loiro, bonito e um bom estudante na escola. Depois de algumas ligações telefônicas, Tina e Danny começaram a se aproximar e eventualmente decidiram se encontrar em um encontro durante as férias de Páscoa. Como você pode imaginar, o encontro não foi bem. Tina estava ansiosa para mostrar seu novo namorado bonitão para suas amigas, mas quando ela abriu a porta para conhecer Danny pela primeira vez, ele era o oposto do que ele descreveu. Ele estava sujo e mal vestido, e cheirava mal, e era muito menos bonito do que ele disse. Mesmo assim, não querendo ser rude e dispensá-lo ali mesmo, ela decidiu ir à feira local com ele para tomar sorvete. Talvez a personalidade dele fosse mais agradável do que sua aparência. Infelizmente, ela descobriu rapidamente que sua personalidade era muito pior do que sua aparência física. No início de sua conversa, Tina contou a Danny que sua mãe havia morrido de câncer não muito tempo atrás, e então ela e sua irmã estavam sendo cuidadas por seu pai. Mas, em vez de passar pelo assunto obviamente difícil, Danny ficou obcecado pelo câncer de sua mãe. Ele queria saber todos os detalhes de como ela sofreu, como foi assistir ela morrer e como Tina se sentiu enquanto todas essas coisas aconteciam. Isso foi obviamente muito assustador e desconfortável para Tina. Então, apenas 1 hora depois de começarem o encontro, Tina encontrou uma desculpa para sair e foi embora. Quando as férias de Páscoa terminaram e a escola recomeçou, Tina soube por alguns amigos que Danny havia sido acusado de agressão. Mesmo que não fosse verdade, as alegações, juntamente com seu comportamento assustador, foram suficientes para afastar Tina definitivamente. Então, quando Danny perguntou se ela queria sair novamente, ela disse não. Naquele momento, ela não queria mais nada com ele. A morte de sua mãe ainda era uma ferida aberta. Ter alguém que ela mal conhecia, trazendo à tona essas emoções, não era algo que ela queria experienciar novamente. Ela ainda estava de luto e faria qualquer coisa para falar com sua mãe mais uma vez. E foi aí que as coisas ficaram estranhas. Tina e sua irmã tinham ouvido falar de uma maneira de entrar em contato com pessoas que já não estavam mais por perto. Uma noite, as duas meninas decidiram tentar entrar em contato com sua mãe, indo ao porão e realizando uma sessão espírita.
Durante isso, elas tentaram todas as coisas que tinham lido e visto na TV, mas nada funcionou, então elas pararam, um pouco decepcionadas, e foram para a cama. Mal sabiam elas haviam despertado algo, embora talvez não fosse o que esperavam. Naquela noite, enquanto dormiam, Tina foi acordada por batidas nas paredes do quarto. Ela se sentou e chamou Karen para o quarto, pedindo que ouvisse com atenção, para ter certeza de que não havia imaginado. Mas lá estava. Um bater muito rítmico para ser algo aleatório. Talvez a sessão espírita tivesse funcionado, afinal, e sua mãe estava tentando falar com elas. Então, elas começaram a fazer perguntas, e sua mãe realmente respondeu. 2 batidas para sim, 1 batida para não. Depois disso, todas as noites, sua mãe voltava, batendo nas paredes, para avisar que estava lá. Logo depois disso, porém, o espírito passou apenas de manter as meninas acordadas para mover coisas dentro da casa. Móveis mudavam de lugar e elas acordavam encontrando itens pelo chão que haviam sido guardados na noite anterior. Os canais de TV também começaram a mudar sempre que elas saíam do quarto, e leite e álcool desapareciam da geladeira. Logo, as meninas perceberam que não era sua mãe. O que quer que fosse, não era um espírito amigável. Essa assombração continuou por meses e lentamente escalou até finalmente chegar ao ápice em janeiro de 1987. Uma noite, as batidas começaram, mas desta vez não vinham das paredes do quarto. Vinham debaixo do piso da sala da frente, e Tina e Karen ficaram aterrorizadas. Então elas pegaram uma faca da cozinha e desceram sorrateiramente em direção ao porão. Quando acenderam a luz, as duas ficaram tão assustadas com o que viram que correram para a casa do vizinho e chamaram seu pai para voltar para casa. Quando o vizinho viu o pai delas chegar, ele saiu para dizer a ele que as meninas estavam lá e que algo as havia assustado no porão. Primeiro, ele entrou na casa para verificar suas filhas e depois voltou para sua própria casa para verificar as coisas. E na casa, ele encontrou uma mensagem escrita na parede de trás do porão que dizia: "Estou no seu quarto. Venha me encontrar." E estava escrita no que parecia ser sangue. Infelizmente, apesar disso, o pai delas, Frank, estava convencido de que eram as meninas. Ele não acreditava em fantasmas e espíritos malignos. Em vez disso, ele pensava que em seu luto, as meninas estavam agindo de maneira estranha e fazendo coisas estranhas, incluindo a assombração que elas afirmavam estar acontecendo em sua casa. Na verdade, ele sabia que a mensagem não havia vindo de um espírito. Um fantasma não usaria ketchup para escrever uma mensagem na parede. Isso é coisa que crianças fariam. Então, por causa dessa escalada do que ele pensava ser o modo delas de lidar com a perda de sua mãe, ele disse a Tina e Karen que elas tinham que ver um conselheiro a partir de então. Ele sabia que a morte de sua mãe havia sido difícil para elas, mas o suficiente era o suficiente. Elas claramente precisavam de mais ajuda do que ele poderia dar, mas obviamente as meninas sabiam que não eram as responsáveis. Algumas semanas depois desse primeiro incidente, tudo aconteceu novamente. Desta vez, as batidas vieram de trás da parede do quarto de Tina, e dentro havia outra mensagem vermelha sangue que dizia: "Estou de volta, me encontre se puder." Novamente as meninas correram aterrorizadas para o vizinho, e Frank chegou em casa tanto irritado quanto preocupado com o comportamento de suas filhas. Desta vez, ele foi direto para a casa delas em vez de ir para a casa ao lado, e assim que entrou, ele soube que algo estava errado. Ele tinha falado com as meninas e o vizinho por telefone sobre o que tinham visto, mas o que descreveram não era o que ele viu. As coisas haviam sido movidas e jogadas, e quando ele entrou no quarto de Tina, havia uma nova mensagem que dizia: "Case comigo." Logo depois que Frank chegou, o vizinho e as meninas se juntaram a ele. E uma delas notou que alguém havia usado o banheiro. Isso significava que alguém estava realmente na casa, e não eram do mundo espiritual. Frank então começou a procurar, e não demorou muito para ele avistar o espírito maligno. Era Danny. Agora, como uma nota rápida, há algumas variações menores no relato desta próxima parte.
Algumas fontes dizem que Danny estava vestido com as roupas da esposa de Frank, usando sua maquiagem e uma peruca loira. Outros dizem que ele usava uma jaqueta desgrenhada, ao estilo nativo americano com o rosto pintado, enquanto usava uma máscara. No entanto, ambas as contas dizem que ele segurava um machado em uma mão, mas muitos dos jornais da época optaram pela história do nativo americano. De qualquer forma, Danny então forçou todos a entrar em um quarto, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Frank avançou sobre ele e começou a lutar pelo machado. Frank tentou segurar, mas então Danny se soltou e saiu correndo do quarto, mas então pareceu desaparecer no ar quase como se tivesse atravessado uma parede. Enquanto Frank e Danny lutavam, Tina pulou pela janela do quarto e correu para outro vizinho que chamou a polícia. A polícia então vasculhou a casa, enquanto Frank levava suas meninas para um hotel próximo. Mas apesar de uma busca extensa, eles não conseguiram descobrir como Danny havia conseguido se esconder ou deixar a casa. Compreensivelmente, Frank decidiu que todos deveriam ficar em um hotel por pelo menos alguns dias. No entanto, no dia seguinte, ele precisava voltar à casa para pegar algumas coisas delas, mas enquanto subia até a casa, ele viu Danny em uma janela. Ele então virou-se imediatamente e ligou novamente para a polícia. Um policial próximo então veio à casa e abriu a porta. Logo à sua direita, ele notou uma faca cravada na parede, que havia sido empurrada através de uma foto da família. Então, na foto, alguém havia escrito em letras maiúsculas: "Ainda estou aqui, venha me encontrar." E imediatamente, os cabelos do policial se arrepiaram. Ele então sacou sua arma e entrou mais na casa. Então, ele viu outra foto com outra faca e outra mensagem. Essa dizia: "Vou matar todos vocês." Naquele momento, mais 2 policiais chegaram e se juntaram ao primeiro policial na busca. Então, depois de olhar mais um pouco, eles ouviram um barulho atrás de uma parede do banheiro, compartilhada com o quarto de Tina. Então, ao verificar a parede, eles encontraram uma pequena escotilha na parte de trás dos armários de Tina. O policial então a abriu para encontrar Danny encolhido em um pequeno espaço de rastejamento. Com armas apontadas, eles forçaram Danny para fora do armário e o prenderam, removendo-o da casa. Depois disso, eles vasculharam o resto da casa e descobriram que o pequeno espaço atrás do armário de Tina estava conectado a uma área triangular entre a fundação e as paredes internas. Lá dentro também, Danny havia cortado alguns pequenos buracos para que pudesse espionar Tina, não importa onde ela estivesse ou o que estivesse fazendo. Ele usou esse espaço para aterrorizá-las por semanas e parecia que ele estava morando lá todo esse tempo. A polícia até acreditava que as meninas tiveram uma fuga por pouco. Se tivessem voltado lá sozinhas, havia uma boa chance de ele ter tirado suas vidas. Após sua prisão, Danny foi enviado para a detenção juvenil, onde ficou por pouco mais de 6 meses, até outubro de 1987. 2 meses depois, em 1º de dezembro de 1987, Andrew Gustafson saiu mais cedo do trabalho para voltar para casa para sua família. Ele e sua esposa, Priscilla, já tinham uma filha de 7 anos, Abigail, e um filho de 5 anos, William. E Andrew estava animado com o novo bebê a caminho. Além disso, ele acabara de receber uma ótima notícia no trabalho também. Ele trabalhava em imóveis e havia conseguido vender uma propriedade cara, o que significava que um grande pagamento estava chegando e era hora de comemorar. Ele então ligou para Priscilla do escritório para perguntar se ela poderia encontrar uma babá para que pudessem sair para jantar, mas não houve resposta. Isso era estranho. Priscilla tinha uma rotina. Ela trabalhava em uma escola maternal pela manhã e então ia buscar William na babá por volta da 1 da tarde, antes de voltar para casa para Abigail ser deixada pelo ônibus escolar. Era incomum ela não estar lá naquela hora do dia, então Andrew decidiu ir até lá para ter certeza de que tudo estava bem. Isso foi estranho. O casal morava em uma bela casa rústica antiga em um pequeno trecho isolado de floresta, que geralmente era tranquilo e pacífico. Mas naquele dia parecia sinistro enquanto Andrew dirigia e estacionava ao lado do carro de sua esposa, porque nenhuma luz estava acesa.
Ele então entrou e chamou por Priscila, mas não houve resposta. Ele rapidamente verificou o andar de baixo e não encontrou ninguém. Então subiu para ver se ela estava no quarto. Tragicamente, foi lá que ele encontrou Priscila, deitada de bruços. Sua cabeça estava forçada contra um travesseiro e ela estava cercada por sangue. A lembrança de Andrew do resto do dia é nebulosa. Ele acha que consegue se lembrar de ir à cozinha para ligar para a polícia e depois para seus pais. Mas era demais. Ele se perguntava o que tinha acontecido com seus filhos, mas estava aterrorizado em descobrir. Ele não queria olhar. Ele nem mesmo queria imaginar que algo tinha acontecido. A polícia chegou logo depois e encontrou Andrew desolado na cozinha. Então, eles o deixaram do lado de fora e o sentaram em um de seus carros de polícia antes de ir revistar a casa. Primeiro, eles encontraram Priscila com as mãos amarradas atrás das costas, deitada de bruços no quarto de cima. Ela tinha uma meia enfiada na boca, estava amarrada e foi agredida antes de ser baleada a queima-roupa. Em seguida, eles vasculharam o resto da casa procurando por William e Abigail e eventualmente encontraram cada um deles nos banheiros da família. Ambos foram forçados a entrar na banheira e se afogaram. William no andar de cima e Abigail no andar de baixo. Quando contaram a Andrew a notícia, ele não suportou. Sua vida inteira desmoronou num instante. Depois de dar a notícia a Andrew, imediatamente, a polícia vasculhou os bosques atrás da casa. Lá, encontraram uma camisa ensanguentada e luvas que nem tinham tido tempo de secar. Rapidamente, cães farejadores foram trazidos para descobrir quem estava usando a camisa, e eles levaram a polícia até uma casa do outro lado da floresta. Era a casa de Danny. Danny havia sido liberado apenas 2 meses antes e estava prestes a ser julgado como adulto pelo que havia feito na casa de Frank. Então, ele havia recebido fiança pendente julgamento. Infelizmente, dentro de dias após sua liberação, ele voltou a invadir casas de pessoas, roubando suas coisas e mexendo com suas mentes. 5 casas foram assaltadas no mês após sua liberação e os moradores tinham certeza de quem era. Em 14 de outubro, Danny entrou na casa de um vizinho e encontrou um par de pistolas calibre .22. Era exatamente o tipo de coisa que ele estava esperando. Depois de ser pego por Frank, ele sabia que não era forte o suficiente para reagir, então ele precisava de uma arma que pudesse usar para subjugar as pessoas. Então ele conseguiu balas de um amigo de seu irmão. Depois de ter as balas, ele passou horas em casa, praticando, carregando e descarregando as armas, fantasiando em usá-las. Então, em 16 de novembro, 2 semanas antes do ataque, Danny invadiu pela primeira vez a casa dos Gustafson. Naquela ocasião, ele roubou apenas algumas coisas pequenas, como um telefone sem fio, e foi embora. Não está claro por que ele voltou uma segunda vez, mas por algum motivo ele o fez, e chegou pouco antes de Priscila. Segundo Danny, ele se assustou quando ela voltou, e inicialmente pensou em pular pela janela, mas então lembrou que tinha uma arma. Então ele saiu, apontou a arma para Priscila e a levou, junto com William, para o quarto. Então ele forçou William a entrar em um armário e começou a amarrar Priscila na cama. Ela resistiu o máximo que pôde e Danny até pensou em ir embora depois de amarrá-la, mas algo o impediu. Algo sobre o poder e o controle que ele tinha. Então, em vez de ir embora, ele decidiu agredi-la. Depois disso, ele percebeu que ambos tinham visto seu rosto. Ele simplesmente não podia deixá-los ir. Foi então que ele decidiu tirar suas vidas. Depois que tudo terminou, enquanto ele descia as escadas, Abigail chegou em casa. Ela estava obviamente assustada ao ver um estranho ensanguentado no corredor e queria saber o que tinha acontecido com sua mãe e irmão. Danny então a agarrou, a levou para o banheiro do térreo e contou exatamente o que havia feito com William. Ela resistiu bravamente, mas foi em vão. Danny então saiu da casa, voltou para a floresta e trocou sua camisa e luvas ensanguentadas. Depois, ele foi para a festa de aniversário de sua sobrinha. Comeu bolo, fez cócegas na aniversariante e brincou como se nada tivesse acontecido. Uma vez que os cães farejadores levaram a polícia até a casa de Danny, eles entraram na residência e o interrogaram.
Eles estavam certos de sua culpa nos crimes. Todos conheciam sua reputação e sobre o incidente com Tina. No entanto, ainda era cedo na investigação e eles precisavam de mais provas antes de prendê-lo. Eles então saíram e planejaram retornar no dia seguinte, após a equipe forense ter reunido mais evidências. Como você poderia esperar, Danny não esperou por eles. Ele fugiu da casa, o que provocou uma busca pela polícia. Na manhã seguinte, eles realizaram uma coletiva de imprensa e nomearam Danny como o principal suspeito para garantir que as pessoas soubessem que ele era perigoso. Mais tarde, no mesmo dia, outra vizinha, cuja casa dava para a mesma floresta, voltou para casa. Ao entrar em sua rua, ela viu carros de polícia por toda parte e imediatamente soube o motivo. Todos na cidade sabiam que estavam procurando por Danny. Então, quando ela entrou em sua garagem, percebeu que algo não estava certo. Algo havia sido movido. Ela sabia que esse era o cartão de visitas de Danny. Então ela saiu e sinalizou para um carro de polícia que passava. Quando a polícia vizinha entrou na casa, eles encontraram Danny, que pulou uma janela e correu para a floresta antes que pudessem pegá-lo. No dia seguinte, Danny invadiu outra casa e levou a proprietária até seu carro sob a mira de uma arma, fazendo-a dirigir. Felizmente, na primeira chance que teve, ela pulou do carro e fugiu e contatou a polícia. Danny conseguiu se esconder por mais 24 horas. Até então, sua foto já circulava nos canais de notícias locais e as pessoas estavam à sua procura. Incapaz de parar seus impulsos, ele passou muito tempo invadindo casas das pessoas. Eventualmente, alguém o viu e informou a polícia onde ele estava. E ele finalmente foi capturado escondido em um container de lixo, encolhido como estava quando foi descoberto no espaço atrás do guarda-roupa de Tina. Quando foi encontrado, ainda havia um cabelo de Abigail preso a ele. Eles souberam então com certeza que tinha sido Danny. Após a perda de sua família, Andrew voltou a morar com seus pais antes de alugar um apartamento nas proximidades. Então, alguns meses depois, ele finalmente voltou para sua casa. Ele queria recuperá-la emocionalmente e logo viu suas boas memórias como uma fonte de força. Seus amigos também o ajudaram a sair e mantê-lo ocupado, mas ele sofreu com terríveis pesadelos por meses. Eventualmente, ele conheceu uma viúva de 42 anos e eles se casaram em 1º de janeiro de 1989. No rescaldo, em 1988, no ano seguinte ao incidente, Danny foi julgado como adulto pelos 3 assassinatos. Ele foi então considerado culpado de todas as acusações e condenado a cumprir 3 penas de prisão perpétua consecutivas. 29 anos depois, em 2017, Danny tentou reduzir sua sentença. Ele afirmou estar arrependido pelo que fez e disse estar triste do fundo da alma. Um psiquiatra examinou o supostamente reformado Danny LaPlante e viu através dele. Seu relatório afirmava que Danny não mostrava empatia e ainda tentava minimizar o que havia feito. E o depoimento das famílias das vítimas não foi menos severo. Danny será elegível para liberdade condicional em 2067, aos 82 anos. Se você chegou até aqui, muito obrigado por sintonizar. Se você tiver uma sugestão de história, fique à vontade para enviá-la através de um comentário e espero vê-lo no próximo.